Glória a Deus. Nós vamos ler no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Iniciamos a leitura do verso 11 em diante. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Até aqui. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Irmãos, esta palavra aconteceu numa passagem do Senhor no caminho. Ele estava indo para Jerusalém, já encaminhando para o fim da sua missão terrena. Sabemos que o Senhor já esperava a sua crucificação, já esperava a sua morte atroz na cruz, e ele estava indo. E aqui diz a palavra que ele estava no meio, entre Samaria da Galiléia, passando por uma certa aldeia. Saiu ao encontro dele 10 leprosos. Conhecendo a palavra, nós vamos lembrar que desde a lei de Moisés, aqueles que eram vitimados da lepra eram pelo sacerdote. Isso está lá em Levítico capítulo 13. O sacerdote examinava, constatando que aquele ali era um leproso, determinava que ele fosse colocado para fora da tribo, da aldeia, da cidade, no lugar onde ficavam os leprosos, e lá viveriam do acaso, alguns que poderiam ajudá-los ou não, mas ficavam para fora. A lepra era uma doença que era tida como uma praga tão forte que no próprio Levítico 13 diz que quando visto um homem leproso de longe, era anunciado: imundo, imundo, uma pessoa imunda, porque a lepra ia corroendo seus membros, sua pele, e ele, à deriva, começava a cheirar mal, perdendo partes da sua fisionomia. Era uma pessoa que deixava tudo, sua família, seu trabalho, sua vida, para ir viver condenado a uma situação totalmente excluída do convívio da sociedade. Uma doença que trazia sobre ele um estigma de uma pessoa totalmente já não mais considerada, tanto que o nome que era dado era imundo. E quando passasse um são
eles tinham que manter uma distância, a própria lei estipulava a distância, não podia um leproso se aproximar de um saudável. Isso era pela lei e era cumprida. E o Senhor Jesus indo para Jerusalém, nós podemos aqui também considerar uma coisa muito importante. O Senhor estava passando ali naquele trecho pela última vez. Ele já estava indo para a sua crucificação. Era a sua última passada por ali. A palavra não nos relata como eles sabiam quem era o Cristo, mas com certeza a sua boa fama e o bom cheiro do Senhor atravessava as aldeias, e algum enfermo deve ter passado por lá e contado: há um homem lá de Nazaré, chamado Jesus, o Cristo, que por onde passa ele faz milagres. Irmãos, o leproso não tinha em que esperar, não tinha esperança, não tinha objetivos, não tinha sonhos, ele esperava a morte. Então somente a morte era totalmente desprezível. Mas naquele momento o Senhor passaria por ali. E a palavra ela é resumida, mas se nós observarmos com bastante atenção, nós vamos ver detalhes ricos dentro dela. Os 10 leprosos estavam na mesma posição, aguardando o Senhor passar. E o Senhor nunca andava sozinho. Os apóstolos estavam com ele, uma multidão sempre o acompanhava, e por certo eles se colocaram de longe e viram aquele movimento. Vem vindo, deve ser ele. E como que eles saberiam quem era o Cristo? Veja que os soldados, irmãos de Herodes, quando foi buscar o Senhor se vestia igual a todos os demais, falava igual a todos os demais, ele não tinha em si a grandeza, a vanglória, o orgulho, a soberba, a diferenciação. Ele era o Rei dos Reis e sempre será, mas entre os homens se fez igual a todos, para nos dar o maior exemplo da humildade que se pode encontrar nas Escrituras. E os soldados chegando, ele falou: quem vocês buscam? A Jesus, sou eu. Os soldados se espantaram, porque imaginavam encontrar alguém cheio de glória humana, quando na verdade a glória humana derruba o homem, mas a divina levanta e o faz permanecer até o fim. Glória ao nome do Senhor. E os leprosos olharam a multidão e não sabiam quem era, mas começaram de longe, como está escrito aqui, pararam de longe, cumprindo a lei, e começaram levantando a sua voz, os 10, Mestre, tem misericórdia de nós. Mestre, já mostrava reconhecer que ele era Senhor, como quem estava dizendo: nós estamos condenados à morte, mas sabemos que o Senhor tem a vida, tem misericórdia de nós. Não pediram a família, não pediram o dinheiro perdido, não pediram o emprego perdido, o negócio abandonado, pediram misericórdia. O seu sofrimento é tanto, e não disseram: cura-nos, disse: tem misericórdia. Glória ao Senhor. Esta palavra vem para nos ensinar, irmão. Como que é a nossa oração? Nós pedimos tanta coisa para o Senhor, e às vezes esquecemos de dizer para Ele: Senhor, salva a minha alma, me guarde para a vida eterna. Mocidade que está aí ouvindo esta palavra, irmãos e irmãs por esse mundo afora, guarda isto aqui que o Senhor hoje nos ensina por esta palavra. Nas sagradas letras, a lepra sempre teve uma similitude com o pecado, porque a consequência é o mesmo. O leproso naquela época, hoje existe tratamentos bastante específicos e com sucesso, mas naquela época era terrível, e o pecado era comparado à mesma coisa, o fundamento do pecado que destrói a alma e faz perder a sua fisionomia de sagrado, de santo, de consagrado, faz perder partes da sua história pela força do pecado. É a mesma coisa que faz com a carne, a lepra, o pecado faz com a alma. E neste momento aqui, eles queriam só misericórdia, como quem queria dizer: Senhor, nós já estamos condenados, nós não queremos nada senão a tua misericórdia. O que o
Senhor quer fazer, faça, mas lembra-te de nós. Glória ao Senhor. E o Senhor que nunca desprezou ninguém pela sua aparência, pelas suas roupas, pelo seu corpo, pelo seu cabelo, pelo que é. O Senhor não lança em rosto o que fez. Ele olhou com misericórdia para eles e deu uma ordem: ide e apresentai-vos ao sacerdote. Foi isso que o Senhor falou. O que você espera nas suas orações quando você pede alguma coisa? Moço e moça, você quer aprender a servir a Deus? A palavra hoje é uma aula. É uma aula. Por que é uma aula? Porque nós somos mal acostumados, ajoelhamos e pedimos: Senhor, abre essa porta, levantamos e queremos ver a porta aberta. Nós esquecemos que para Deus há um tempo para todas as coisas. E os leprosos pediram misericórdia, e o Senhor disse para eles: apresentai-vos ao sacerdote. Eles podiam dizer: nós pedimos misericórdia, o Senhor não vai fazer nada, olha o nosso estado, se nós formos no sacerdote, ele vai olhar para nós e vai nos condenar duplamente, e nos manda voltar para lá e de apresentar-vos ao sacerdote. Naquele momento de miséria humana, eles foram até o sacerdote, caminho segundo a ordem do Senhor. Bem-aventurado quem consegue entender uma ordem do Senhor. Porque tem crente que sofre, o próprio Senhor Jesus disse, sofre por falta de entendimento. O Senhor fala, ele não entende. A palavra fala, ele não quer entender. Mas se nós entendermos a palavra, o que ela nos diz? Orai sem cessar, vírgula, e sem desanimar. Por que sem desanimar? Porque ele nos conhece, a nossa ansiedade, a nossa pressa. Irmão, deixa isso para o Senhor e ore. Ore, ore, bata na porta, bata, ela vai abrir. Quando? Deus proverá, mas não desista do teu Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Foram ao sacerdote, foram lá por quê? Porque segundo a lei, o leproso curado, ele tinha que se apresentar ao sacerdote que o condenou, para que ele pudesse ver se havia sido curado. E se houvesse sido curado, tinha todo um ritual religioso a ser feito. Matava-se um pássaro, pegava dois, um vivo e o outro era morto, em águas correntes derramava o seu sangue e o sacerdote espargia. Havia toda uma ritualística sobre aquilo durante 7 dias. No 8º dia, comprovando a sua sanidade, que havia sido curado da lepra, novamente os seus vestidos eram tirados, raspava todos os seus pelos do corpo, da sua cabeça, apresentava ao sacerdote, ele pegava aquele sangue, ele espargia 7 vezes sobre o curado. Depois o que ele fazia com o óleo da unção, ele colocava na orelha direita, no polegar direito e no polegar do pé direito uma gota daquele azeite. O que sobrava colocava na palma da mão esquerda e com a sua mão direita espargia 7 vezes. O que sobrava colocava na mão. Era todo um trabalho religioso durante 16 dias para devolvê-lo à sociedade. E eles foram para aquilo. Era uma ordem, era uma lei, mas tinha um no meio dos 10 que não estava sujeito à lei. Ele não tinha que obedecer nada. E eles foram atrás do sacerdote e no caminho começaram a ver: olha aquele ali, a pele dele mudou, olha a minha, eu estou percebendo alguma coisa diferente. E os 9, empolgados com a libertação, foram cumprir a lei. Mas aquele único estrangeiro que não estava debaixo da lei, quando se viu curado, ele olhou à frente uma obrigação terrena e atrás uma salvação, uma oportunidade da vida eterna. Ele voltou nos pés do Senhor, não mais distante, caiu nos seus pés e disse estas palavras tão lindas, glorificando ao Senhor: Deus, santo é o Senhor, em alta voz, dizendo que era Deus naquele momento. E o Senhor olhou para ele com misericórdia. E esta é a palavra. Quanta mocidade na terra agora, quantos que vão na igreja cumprir um protocolo, mas desta multidão tão grande, tem uma parte que está indo para adorar o Senhor e dizer: Senhor, eu fui curado da lepra do pecado e recebi a promessa da vida eterna.
eterna. Eu te adoro em espírito, em verdade e vida. E o Senhor olha para você e diz: os 9 que ficaram no templo não erraram. Muitos lêem esta palavra e falam que eles foram ingratos. Eles não foram ingratos, eles foram cumprir uma obrigação. Mas o único que voltou recebeu a palavra da vida eterna, dizendo: a tua fé te salvou. Você escolheu a Cristo acima de qualquer coisa. E hoje Deus manda esta palavra para todos que estão ouvindo. Qual é a tua escolha? Qual é o teu momento agora diante desta palavra? Santo é o nome do Senhor. Vai atrás do Senhor Jesus Cristo, abrace a Ele, sirva a Jesus Cristo, ame a Ele, adore a Deus e receba por esta palavra, esta ordem: a tua fé te salvará. Glória ao nome do Senhor. O óleo na mão do sacerdote estava na sua mão esquerda. Aqueles já morreram, hoje não somos sacerdote. O máximo que fazemos é uma gotinha de azeite no polegar que colocamos na testa de um doente na hora de uma unção. Mas este é individual, é um irmão que está aqui presencialmente ou lá na nossa cidade, mas agora nessa face da terra, o sumo sacerdote eterno unge aquele que crê com o azeite do óleo da alegria e diz para esta mocidade: espíritos que estão vagando por este mundo querem destruir a sua fé, querem te tirar do caminho de Cristo e derrubar da esperança da salvação, e um sentimento de tristeza que te toma, de angústia e até mesmo de vontade de deixar tudo e não voltar mais atrás do Senhor Jesus. E hoje, por um motivo que você desconhece, chegaste diante desta palavra e o Senhor te diz: eu te abraço como aquele samaritano me abraçou, e te digo: eu te amo como ele me amou, eu te perdoo como perdoei a ele. E te diz o Senhor: vida eterna te espera no reino da minha glória. Por que estamos aqui, irmãos? Por que estamos aqui ouvindo a palavra e crendo na palavra? Porque queremos alcançar a vida eterna, queremos entrar no reino da glória de Deus e viver com Ele a eternidade. E o Senhor, por esta palavra, o Senhor nos diz aqui: quando voltou aquele samaritano, ele era estrangeiro, ou seja, o samaritano com os judeus não se davam, não coabitavam, mas no momento da lepra, todos se fizeram iguais. Na vida boa, judeu era judeu, samaritano, samaritano, não se mistura. Quando a lepra tomou os 2, os 9 mais 1, os 10, todos foram morar juntos nas misérias. Não havia distinção, não havia discriminação, não havia quem era mais ou quem era menos. Se fizeram todos iguais diante da sua própria miséria. E não é assim o mundo. Há ricos e há pobres, há bilionários e há miseráveis, mas no pecado são todos iguais. Mas em Cristo, na salvação, fomos elevados, reconciliados com Deus para uma nova vida debaixo da graça. Glória ao nome do Senhor. Tu não está mais leproso, a salvação chegou na tua casa. Glória ao nome do Senhor. E a palavra hoje que Deus manda é isto aqui: moço, moça, faça-te como este samaritano, busca Jesus Cristo, você nunca vai se arrepender. Na verdade, ele foi novamente reintegrado à sua casa, à família e às suas coisas, mas primeiro ele foi atrás do Mestre. O Senhor me curou, é lá que eu vou fazer o meu agradecimento, exercer a minha gratidão. E a gratidão é uma virtude da qual traz todas as demais junto com elas. Não adianta você falar línguas, mas não exercer a caridade e não ter em si a gratidão. Não adianta você fazer milagres ou ter alguma posição e não ter no seu coração a gratidão. A gratidão faz esquecer ou desconsiderar o desprezo recebido ou a afronta recebida. A gratidão nos faz exercer diante de Deus o privilégio de estarmos vivos, de estarmos dando glória ao Senhor. Quem é grato ao Senhor glorifica Ele a todo instante, porque sabe que a vida e a morte está nas mãos de Deus. Ambos estão nas mãos de Deus. Você está vivo
porque Deus está te sustentando. Por que não emite a Deus glória sequer pela vida que você tem? Você está caminhando nesta graça porque Deus te libertou da lepra do pecado, e porque você não glorifica o Senhor diante de Jesus Cristo. A gratidão nos aproxima com Deus, nos aproxima do céu, porque a Ele levamos aquilo que temos no coração. E hoje Deus nos exorta a esta palavra: sejamos gratos por tudo que Deus nos fez. E nesta oração que vamos fazer agora, que é de agradecimento daquilo que Deus preparou, agradeça a Deus por tudo que Ele te fez até aqui, para que Ele te faça muito mais daqui para diante. Glória ao nome do Senhor. Agradeça a Deus por tudo que Ele te deu, te fez, e agradeça a Deus pelo teu futuro. Agradeça a Deus por aquilo que vier ainda na sua vida a acontecer. Mas como eu vou agradecer aquilo que está no futuro, se ainda não aconteceu? Se você crê, aquele que tem o Senhor na sua vida, Ele é o profeta da igreja. Ele nos faz ver o futuro com os olhos da palavra, e quem vê o que o Senhor fará, já tem motivos para glorificar o Senhor. Senhor, hoje eu estou aqui, mas eu sei aonde Tu me levarás. Glória ao Senhor. O Senhor vê aquilo que já está acontecendo. Quando Filipe levou Natanael para o Senhor para conhecer, Filipe disse: vem cá ver o que veio entre nós. O que? Jesus de Nazaré. Logo Natanael falou: poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Não subestime o poder do teu Senhor. Filipe disse: vem e vê. E quando chegou, o Senhor disse: eis um israelita em quem não há dolo. E logo ele falou: quem és o Senhor? Como sabes quem sou eu? Eu te vi debaixo da figueira. Eu te vi. Como que o Senhor viu se estava num lugar remoto? Porque Ele é onipresente, está em toda parte. Nós estamos aqui numa pequena sala, aleluia, aqui num pontinho na cidade de São Paulo, e você está num outro pontinho por esse Brasil afora, mas o Senhor agora olha para todos e olha com uma só visão e diz: todos são meus. Que esta presença que estamos sentindo aqui, glória ao Senhor. Irmão, a palavra para aqueles leprosos foi essa: ide e se apresentai ao sacerdote. Eles não estavam curados. A palavra foi ide, quer dizer vai. Eles podiam dizer: eu não saio daqui, ninguém vai me receber. Mas o Senhor mandou, e caminhando o Senhor fez a obra. Esta é a palavra desta tarde. O Senhor dá ordem aos seus anjos a teu respeito. Nós estamos aqui, a presença de Deus está neste lugar, e ela vai ser aumentada. Deus vai fazer libertações espirituais entre nós, e a palavra ordena nesta virtude e neste poder: ide, glória ao Senhor. O Senhor fará obra a alguns que estão ouvindo esse sistema online, aonde você estiver agora. Esta mesma presença que está aqui não é privilégio nosso, de maneira alguma. Privilégio não é estar aqui fisicamente, privilégio é estar dentro da palavra espiritualmente. Glória ao nome do Senhor. Daqui a pouquinho estas portas se fecharão, as lâmpadas serão apagadas e um silêncio tomará esta sala. Mas bem-aventurado será quem estiver aqui ou não, aí ou nos confins deste Brasil, ou até no exterior, e que quando esta transmissão for desligada, não for desligado em você a virtude que vai ser acionada agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Creia na promessa do Espírito Santo, creia no dom de novas línguas, creia na revelação, creia no poder da cura, do expulsar de demônios, da visão, da sabedoria, da ciência, da palavra da vida, da conversão, da vida eterna. Creia em Jesus Cristo, no poder e na essência da caridade, e se tu crer, verás a glória de Deus. Muitos confundem ver a glória de Deus como a libertação onde vamos viver a eternidade, lá é a vida eterna. Muitos confundem ver a glória de Deus como uma libertação material. Isso Deus proverá,
glória, mas quer maior glória do que agora, você ajoelhar nesta oração e sentir o Espírito Santo te tomar, quer maior glória agora, do que você ajoelhar e sentir Deus te tomando em novas línguas, e receber uma virtude do céu, como aqueles leprosos que viram a pele ser reintegrada, e o que estava apodrecido ser renovado. Glória ao nome do Senhor. Seja, pois, alcançado por esta palavra, e no caminho até o sumo sacerdote, receba de Deus a saúde na tua alma. Glória ao nome do Senhor. Que o Senhor nos visite aqui e nos visite aí também, vos visite com esta palavra. Guardai este conselho, o óleo da alegria será derramado em muitos lares por esta palavra. Na onde a tristeza está reinando há tantos dias, o Senhor dá uma ordem aqui. Entre os 10 havia falta de prospecção qualquer, de esperança e até mesmo de prazer de viver, mas quando Cristo chegou, tudo mudou. Assim diz o Senhor nesta palavra. O Senhor Jesus chegou aqui para fazer alguma mudança na nossa vida. A tristeza já recebe de Deus agora uma ordem: põe-te a caminho, porque aonde o óleo da alegria é colocado, não tem lugar para você. Santo é o nome do Senhor. Mocidade de Cristo, levantemo-nos e caminhemos com o Senhor, pois o que nos espera é um futuro de glória, do qual nós seremos mais do que vencedores, e tudo isso que estamos passando ficará no passado, mas esta palavra e tantas outras que Deus vem mandando há de se cumprir na nossa vida. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs que estão aqui, glória ao Senhor por esta palavra. O Senhor Jesus, um mandado dele, um mandado foge o rei do inferno. Falamos aqui de enfermidades, falamos aqui da tentação, falamos aqui da tristeza, mas há momentos na vida em que o inimigo nos perturba. Não estamos falando de doenças, mas de perturbação, no qual ele vem no nosso encalço, dizendo a nossos ouvidos: Deus não está na tua vida, deixa tudo e se entregue aos prazeres, porque o que te resta é isso. E o Senhor, por esta palavra, diz: os leprosos também não esperavam mais nada, mas uma ordem do Senhor, e tudo mudou. E a ordem do Senhor nesta palavra é isto: os espíritos da tentação que estão nos provocando sempre existirá até o fim dos tempos, mas por esta palavra uma ordem é dada na vida de alguém, para que se aquete o mal a teu encontro, e o Senhor por esta palavra te faça uma obra de redenção, salvação e alegria com o Espírito Santo na tua alma. Receba a virtude e a presença do Senhor no teu coração. Irmão, você tem fé para crer como os leprosos creram, que o Senhor diz aqui: ide ao seu Espírito Santo, uma ordem é dada, e visite aquele coração, e visite aquela alma, e visite aquela casa, e visite aquele jovem que está buscando a morte. A vida entra e as coisas mudam a seu favor. Vida com abundância de paz e com a virtude do Espírito Santo te é dado por esta palavra. Deus seja louvado.